muito antes dos primeiros humanos sonharem em navegar. O oceano já era um campo de batalha, um reino sem fronteiras, dominado por criaturas colossais caçadores tão letais que fariam o tubarão branco parecer um simples peixinho curioso. Nessas águas ancestrais, onde o tempo parecia dormir, cada mergulho podia ser o último. Seres com mandíbulas capazes de partir ossos como gravetos, olhos adaptados à escuridão abissal e corpos moldados pela evolução para o ataque perfeito. Do terrível megalodon, o maior predador que já existiu, ao ágil mosasaurus, o lagarto marinho de 15 metros que reinou nos mares do Cretáceo. O oceano pré-histórico foi o verdadeiro palco dos monstros. Prepare-se para mergulhar nas profundezas do passado, onde o medo tinha nadadeiras, dentes serrilhados e o poder de engolir até os mais bravos titãs da Terra. Este é o reino das 7 feras assustadoras do oceano pré-histórico, e o que você vai ver agora é apenas a ponta do iceberg. No topo da cadeia alimentar dos mares pré-históricos, reinava uma fera tão colossal que até as baleias fugiam ao pressentir sua sombra. Seu nome, Megalodon, o maior tubarão que já existiu. Imagine uma criatura de mais de 15 metros de comprimento, com mandíbulas tão poderosas que poderiam esmagar um carro como se fosse uma lata. Seus dentes, do tamanho de uma mão humana, formavam uma serra viva projetada para dilacerar carne e ossos em segundos. Ele vagava pelos oceanos quentes há cerca de 23 milhões de anos, um predador absoluto, rápido, silencioso e implacável. Cada ataque era um espetáculo de força e precisão. O megalodon subia das profundezas em alta velocidade, lançando-se contra presas gigantes, como baleias primitivas e focas colossais, partindo-as ao meio com uma única mordida. Apesar de sua aparência aterrorizante, esse monstro era o resultado perfeito da evolução, uma máquina de caça moldada pelo tempo e pelo março. Mas até os reis caem. Mudanças climáticas, a queda das temperaturas oceânicas e a escassez de presas selaram seu destino. Lentamente, o gigante desapareceu das águas, deixando apenas fósseis e dentes, que hoje nos lembram de um passado em que os oceanos pertenciam aos monstros. E, nas profundezas silenciosas, muitos ainda se perguntam, será que o megalodon realmente se foi? Nas águas tropicais do fim do Cretáceo, quando os dinossauros ainda dominavam a terra firme, um outro soberano governava o março. Seu nome era Mosasaurus, o lagarto do rio Mosa, um réptil marinho que podia ultrapassar 15 metros de comprimento, com um corpo serpenteante, nadadeiras poderosas e uma mandíbula capaz de engolir um homem inteiro de uma só vez. Ele era o verdadeiro terror dos oceanos. Diferente dos tubarões, o Mosasaurus expirava ar e precisava subir à superfície de tempos em tempos, emergindo como um monstro lendário, que partia as ondas em meio a borrifos e espuma. Sua mordida, equipada com dentes longos e curvados, era feita para agarrar e rasgar. Peixes gigantes, tartarugas marinhas e até outros mosassauros podiam acabar em seu estômago. Caçava com inteligência, emboscando as presas por baixo, onde a luz não chegava, atacando com precisão letal. No topo da cadeia alimentar, nada ousava desafiá-lo, mas seu reinado foi curto há cerca de 66 milhões de anos. O mesmo impacto que exterminou os dinossauros pôs fim também ao domínio do Mosasaurus. Hoje, seus fósseis encontrados em rochas costeiras são testemunhos silenciosos de uma época em que o oceano era governado por um réptil colossal. Um predador tão impressionante que até Steven Spielberg trouxe de volta à vida em Jurassic World, lembrando-nos que o verdadeiro terror, às vezes, vem das profundezas. Muito antes do Megalodon e do Mosasaurus, os mares do Jurássico pertenciam a um verdadeiro titã, o Liopleurodon, o dente liso. Com até 10 metros de comprimento e mais de 5 toneladas, este pliossauro era o predador supremo dos oceanos há cerca de 160 milhões de anos. Seu corpo era uma mistura de força e elegância, um torpedo vivo movido por 4 poderosas nadadeiras, capazes de impulsioná-lo a velocidades assustadoras. Mas o que o tornava realmente temível eram suas mandíbulas, uma armadilha óssea com dentes do tamanho de facas de caça, projetadas para perfurar carne e ossos com facilidade. O Liopleurodon caçava com inteligência e precisão, emboscando suas presas em águas turvas, onde a visibilidade era baixa.
Bastava um impulso e um golpe para capturar ictiossauros, peixes gigantes e qualquer criatura que ousasse cruzar seu caminho. Seus sentidos eram refinados. Acredita-se que possuía olfato aguçado, capaz de detectar o sangue de uma presa a quilômetros de distância. Nos mares do Jurássico, nada estava a salvo, mas como toda era, o reinado do Liopleurodon também chegou ao fim. As mudanças nos oceanos e o surgimento de novos competidores selaram seu destino. Ainda assim, sua lenda vive imortalizada em fósseis e documentários que o retratam como um dos maiores predadores que já existiram. Uma lembrança viva de que, no passado, o oceano era o verdadeiro campo de caçadas dos gigantes. Nas águas mornas que banhavam o que hoje é a Austrália, um gigante desliza silencioso sob a superfície. Seu nome ecoa como o de um deus antigo, Cronosaurus, o lagarto de Cronos, batizado em homenagem ao Titã que devorava seus próprios filhos. E não por acaso este monstro fazia jus ao nome. Com mais de 10 metros de comprimento e uma cabeça que sozinha ultrapassava 2, o Cronosaurus era pura força e brutalidade. Suas mandíbulas, reforçadas por músculos maciços, exerciam uma pressão devastadora, capazes de partir a carapaça de uma tartaruga marinha, como se fosse casca de ovo. Diferente dos longos plesiosauros de pescoço fino, o Cronosaurus possuía um corpo compacto e ágil, ideal para emboscadas fatais. Movia-se com precisão, impulsionado por 4 nadadeiras poderosas, e quando atacava, não havia escapatória. Alimentava-se de ictiossauros, peixes enormes, e qualquer criatura que cruzasse seu território. Era o terror das águas cretáceas. Ainda assim, mesmo esse titã não resistiu à mudança dos mares. Alterações no clima e a competição crescente entre predadores levaram-no à extinção há cerca de 90 milhões de anos. Hoje, seus fósseis gigantes lembram que a natureza já produziu monstros dignos das lendas mitológicas e que, nas profundezas do tempo, o Cronosaurus reinou como o verdadeiro devorador dos oceanos. Em um oceano que cortava o coração da América do Norte, nadava um predador tão ágil quanto mortal. Seu nome, Tylosaurus, o lagarto com protuberância. Parente próximo do Mosasaurus, ele podia ultrapassar 14 metros de comprimento, mas o que o tornava realmente assustador era sua velocidade. Com um corpo alongado e musculoso, o Tylosaurus se movia como um torpedo vivo, deslizando entre as correntes com precisão letal. Diferente de outros mosassauros, sua cabeça terminava em uma espécie de bico ósseo, ideal para golpear e atordoar presas, antes do ataque final. E quando abria a boca, uma fileira de dentes afiados fazia o resto do trabalho. Peixes gigantes, tartarugas marinhas e até pequenos plesiosauros estavam no topo de seu cardápio. Ele caçava como um assassino silencioso, aproximando-se por baixo das vítimas e lançando-se para cima com um golpe súbito. Cada ataque era rápido, brutal e certeiro. O Tylosaurus era o predador definitivo do mar interior americano, e poucos ousavam enfrentá-lo. Ainda assim, como todos os senhores do passado, seu reinado teve fim. Mudanças no nível do mar e o colapso de seu ecossistema selaram seu destino há cerca de 65 milhões de anos. Hoje, seus fósseis encontrados nas planícies dos Estados Unidos revelam que, muito antes dos navios cruzarem essas águas, um monstro real já reinava ali veloz, astuto e implacável. O Tylosaurus, o fantasma do oceano perdido. Muito antes dos dinossauros e dos répteis marinhos, os oceanos já pertenciam a um verdadeiro tanque de guerra vivo, o Dunkleosteus. Há cerca de 370 milhões de anos, esse gigante do Devoniano reinava sobre mares primitivos, quando os peixes ainda experimentavam as primeiras formas de domínio. Com até 10 metros de comprimento e pesando quase 4 toneladas, o Dunkleosteus parecia saído de um pesadelo metálico. Seu corpo era coberto por placas ósseas grossas como armaduras, protegendo-o de qualquer ataque. Mas o que o tornava realmente terrível eram suas mandíbulas. Em vez de dentes, ele possuía lâminas afiadas formadas pelo próprio osso do crânio, capazes de cortar carne e quebrar conchas com facilidade assustadora. Um golpe de sua mordida poderia exercer mais força do que a de um crocodilo moderno. Caçava tubarões primitivos, peixes ósseos e até membros de sua própria espécie, tornando-se símbolo de um tempo em que a sobrevivência era regida pela brutalidade pura. Quando avançava, tudo ao redor fugia.
Seu olhar frio e blindado era o prenúncio da morte submersa. No entanto, como tantos gigantes do passado, o Dunkleosteus desapareceu misteriosamente, talvez por mudanças ambientais ou falta de alimento. Restaram apenas fragmentos de suas placas fósseis, testemunhas silenciosas de um predador que fez dos mares do Devoniano um verdadeiro campo de guerra. Nas águas antigas do início do Permiano, cerca de 270 milhões de anos atrás, deslizava uma criatura que parecia saída de um pesadelo surreal. Seu nome era Helicoprion, o tubarão-serra em espiral. À primeira vista, ele podia lembrar um tubarão comum, mas bastava um olhar para sua mandíbula para perceber que nada nele era normal. Em vez de dentes alinhados, o Helicoprion possuía uma estrutura em forma de espiral, uma verdadeira serra circular que crescia para dentro de sua boca. A cada nova fileira de dentes, as antigas eram empurradas para o centro, formando uma lâmina contínua, pronta para fatiar presas com um movimento giratório devastador. Imagina-se que ele usava essa arma para cortar cefalópodes e peixes moles ao meio, em ataques rápidos e silenciosos. Com até 8 metros de comprimento, esse predador dominava mares onde poucos rivais existiam. Seu corpo era esguio, adaptado para velocidade e emboscadas. Caçava nas profundezas, emergindo das sombras como uma lâmina viva. Durante décadas, cientistas se perguntaram como funcionava sua mandíbula, gerando teorias bizarras e até lendas. Hoje sabemos que o Helicoprion era real e que sua espiral de dentes foi uma das criações mais estranhas da evolução. Quando desapareceu, levou consigo um dos maiores mistérios do oceano. Uma lembrança de que, nas eras antigas, a natureza não tinha limites para a imaginação do terror. Hoje, os mares parecem tranquilos. Mas, sob a superfície azul que conhecemos, repousa a memória de um passado feroz, um tempo em que gigantes de carne e dente moldaram o destino da vida na Terra. O Megalodon, o Mosasaurus, o Liopleurodon, o Kronosaurus, o Tilosaurus, o Dunkleosteus e o Helicoprion foram os senhores absolutos de um mundo sem piedade, onde cada onda escondia uma batalha pela sobrevivência. Essas feras não eram monstros no sentido humano da palavra. Eram o resultado puro da evolução, máquinas vivas, esculpidas pela necessidade de vencer, adaptadas a cada mudança, a cada era. Quando desapareceram, deixaram espaço para novas criaturas, novas histórias. E para nós, a curiosidade e o espanto diante do que já existiu. Hoje, mergulhar em seus fósseis é como abrir janelas no tempo, ouvindo o eco distante de rugidos submersos que um dia dominaram o planeta. O oceano é mais velho do que qualquer civilização, e talvez, em suas profundezas mais escuras, ainda guardem segredos de seres que o tempo se recusou a revelar. O oceano pré-histórico foi o berço dos titãs, e cada fera que o habitou nos lembra de algo essencial, que a vida, mesmo nas formas mais temíveis, é uma obra de pura grandeza. Elas podem ter desaparecido há milhões de anos, mas sua história ainda ecoa como um lembrete eterno da força e da fragilidade da vida na Terra.